Fala, amigos, muito boa noite para você. Chegando aqui com mais um conteúdo e notícia ruim para quem briga na parte de baixo da tabela. Marcos, quem briga na parte de baixo da tabela? Do Vasco para baixo. Salvo aí do Bahia para cima, que já tem 46 pontos. Os demais, meu amigo, tá todo mundo num bolo só. Apesar que eu acho, opinião própria, que 43, 44 pontos você já fica ali com o pé na Série A do ano que vem. Mas estou falando tudo isso porque o Atlético Paranaense tinha um jogo a menos e venceu. Isso é ruim para Vasco, para Grêmio, para Atlético Mineiro, inclusive, que começa a correr perigo. Corinthians, Vitória, Fluminense, Criciúma, Juventude, Bragantino, Cuiabá. Todo mundo na pegada ali de brigar contra a zona de rebaixamento. E nós vamos ouvir agora o Paulinho, porque a expectativa deu uma subida, tá? Então alerta ligado para quem está na zona. Se puder, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, deixando todos os créditos para o Paulinho, que é um especialista aí nessa matemática de rebaixamento, e nós vamos nesse momento escutá-lo. Mas não esqueça não, deixa o like mesmo. Caso não seja inscrito, se inscreva aqui com a gente. Vamos fazer o react aqui do Paulinho falando de zona de rebaixamento. Bora lá? Na tela. A exigência para escapar do rebaixamento. A linha de corte, a pontuação de corte subiu para escapar do rebaixamento. Na tela agora, 44 pontos para quem está dentro ou fora da zona de rebaixamento. Por que subiu a exigência? Porque neste sábado aconteceu em Curitiba jogo único atrasado da 19ª rodada entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. E o Furacão estava desesperado na zona de rebaixamento, venceu a partida, Coelho marcou o único gol do jogo a 27 da primeira etapa e com o gol, com a vitória, o Furacão saiu da zona de rebaixamento, entrou o Juventude agora no Z4. Aqui estão as 12 equipes que ainda não somam ou não somaram 44 pontos, então torcedor do Vasco, não brigue comigo. Quem não tem 44 pontos ainda, se a projeção é 44, quem tem menos de 44 ainda está na briga. Vasco da Gama, com uma exigência baixa de percentual, de exigência para escapar do rebaixamento, para uma exigência muito alta do Atlético Goianiense. Nesse momento, Juventude, Bragantino, Cuiabá e Atlético Goianiense estão na zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense saiu do Z4, últimas 4 rodadas tem 2 vitórias do Furacão, essas 2 vitórias do Furacão fizeram com que o Atlético saísse da zona de rebaixamento. E o Atlético Mineiro, hein, gente? Que logo, dia 30, pega o Botafogo na final da Copa Libertadores da América no Campeonato Brasileiro. Já não vence há 5 rodadas, tem 2 empates e 3 derrotas na sequência e mais do que isso, Galo tem apenas uma vitória nos últimos 8 jogos. Venceu o Grêmio em BH por 2-1, foi a única vitória nas últimas 8 rodadas. Vamos atualizar a classificação porque deu uma embolada no Campeonato Brasileiro na parte de baixo da tabela. Eu vou pegar de baixo para cima aqui. O lanterna é o Atlético Goianiense, que tem 26 pontos. Cuiabá é 19º, tem 29. Aí, olhem só isso aqui, pessoal. A diferença do Bragantino, que é 18º, para o Grêmio, que é 12º, é de apenas 3 pontinhos. Bragantino, 18º, 36. Aí vem uma turma aqui com 37. Juventude entre os rebaixados, do Criciúma para cima aqui, fora do Z4. Juventude, Criciúma, Fluminense e Atlético Paranaense, 37 pontos. Furacão e Fluminense com 10 vitórias, Criciúma e Juventude com 9. O saldo de gols aqui define as posições de Criciúma e Juventude, de Atlético Paranaense e Fluminense. Vitória tem 38, Grêmio tem 39, Corinthians 41, Atlético Mineiro 42, Vasco da Gama 43. Quem não tem 44 aqui eu coloco na tela, até atingir 44. Sempre lembrando, pessoal, por quê? Um clube só vai escapar matematicamente do rebaixamento quando o 17º colocado não puder mais alcançá-lo. Aí, escapa do rebaixamento. Entenderam? Que o Juventude, ó, pode chegar a 52 com 14, 52 vitórias com 14. Como o Vasco tem 43 e a projeção é 44, então o Vasco voltou sim
para essa questão para a turma de baixo da tabela aqui, de risco de rebaixamento. Nesse momento, o Vasco tem 6 pontos a mais que o Juventude, que abre a zona de rebaixamento. Vamos então à tão esperada projeção. Porque eu falei no começo que agora a projeção, a linha de corte, a pontuação de corte é 44 pontos, não importando se seu time está dentro do Z4 ou fora dele. Por quê? Juventude, Criciúma, aqui ó, Bragantino, toda a turma aqui ó, Juventude, Criciúma, Fluminense, Atlético Paranaense, no caso aqui, Bragantino não, mas o Criciúma pra cima aqui ó, todos têm 37 pontos. Então eles têm a mesma pontuação. O Juventude, tá? O Juventude e o Criciúma, um dentro, um fora da zona de rebaixamento, tem a mesma pontuação, projetam fazer 43 pontos, pelo percentual que tem, os dois têm o mesmo percentual, de 37,4% de aproveitamento. Com esse aproveitamento fariam 43 pontos, então 44 pontos nesse momento, projeção de 44 para escapar do rebaixamento. Vamos lá então. O Atlético Goianiense tem 26 pontos. Lembrando que agora não tem mais jogo atrasado. Cada equipe vai disputar até o final do campeonato mais 5 partidas, mais 15 pontos em disputa. Atlético Goianiense tem 26 pontos. Para chegar a 44, faltam 18. Não tem como fazer 18 em 15 que vai disputar. Então, o Atlético Goianiense, pela projeção de momento, não vai conseguir se livrar do rebaixamento. Como faltam 5 jogos, eu peguei os últimos 5 jogos de cada equipe aqui. O Dragão, por exemplo, ele fez 5 pontos nos últimos 5 jogos. Se repetir a campanha agora, nas últimas rodadas, vai chegar a 31. Vai cair. Cuiabá tem 29 pontos. Para chegar a 44, faltam exatamente 15. 100% de aproveitamento a partir de agora, 5 vitórias em 5 jogos. Últimos 5 jogos, o Cuiabá fez apenas 3 pontinhos. Se repetir nas últimas 5 rodadas o que fez no passado recente, vai chegar a 32 e vai cair. Bragantino tem 36. Para chegar a 44, faltam 8 pontos. 8 pontos em 15. Exigência de 53% a partir de agora. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino fez apenas 3 pontos. Com essa pontuação, chegaria a 39. Não escaparia do rebaixamento. Juventude, Criciúma, Fluminense, Atlético Paranaense tem 37. Mas vamos lá. Para chegar a 44, eles precisam fazer 7 pontos em 15, o que dá campanha de exigência de 47% de aproveitamento a partir de agora. Aí eu peguei os 5 jogos de cada um aqui. Juventude, últimos 5 jogos, fez 4 pontos. Se somar mais 4 agora, fizer a mesma campanha recente, vai chegar a 41. Criciúma, fez 5 pontos. Se repetir a campanha nas últimas 5 rodadas, vai chegar a 42. Fluminense fez 7 pontos. Se repetir a campanha recente, vai chegar a 44. Atlético Paranaense tem 37. Se repetir a campanha dos últimos 5 jogos, vai fazer mais 6, vai chegar a 43. Beleza? Vitória tem 38. Para chegar a 44, faltam 6 pontos. 6 pontos em 15. Exigência de 40% de aproveitamento. Nos últimos 5 jogos, o Vitória fez 10 pontos, pessoal. Se repetir a campanha recente nas últimas rodadas, vai chegar a 48, vai se livrar do rebaixamento. Grêmio tem 39. Para chegar a 44, faltam 5 pontos. 5 pontos em 15, exigência de 33%. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio fez 4 pontos. Se repetir a campanha, de 39 vai a 43. Aí você vai dizer, Paulinho, o Grêmio não vai escapar do rebaixamento? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Corinthians tem 41. Para chegar a 44, faltam 3 pontos. 3 pontos em 15 que vai disputar, exigência de 20%. A partir de agora. Últimos 5 jogos, o Corinthians fez 13 pontos. Se repetir nas últimas 5 rodadas o que fez no passado recente, o Coringão vai chegar a 54 pontos, vai escapar do rebaixamento. Atlético Mineiro tem 42, para chegar a 44 faltam 2 pontinhos, 2 pontos em 15, exigência de 13%. Nos últimos 5 jogos, o Galo fez apenas 2 pontos. Se repetir nas 5 rodadas finais, a campanha recente vai chegar a 44 pontos. E o Vasco da Gama, que tem 43, não chegou a 44 ainda, a exigência é 44, tem 43, falta 1 pontinho para escapar. 1 ponto em 15, exigência de 7%. Nas últimas 5 rodadas, o Vasco fez 6 pontos. Se repetir nas 5 rodadas finais agora, o que fez nas 5 rodadas anteriores, vai chegar a 49 pontos e vai escapar. Deixa eu voltar aqui, pessoal. A exigência, no momento, é 44. Aí você vai olhar aqui, por exemplo. Criciúma, 40. Se repetir a campanha atual, né? Recente, dos últimos 5 jogos. Criciúma vai chegar a 42. O Atlético Paranaense é 43. O Grêmio é 43. Aí, Paulinho, eles não vão escapar? A questão é o seguinte, né, pessoal? 44 é a exigência atual. Mas olhem aqui, ó. Se cada um desses times, dos 12 times aqui, repetir nas últimas 5 rodadas do Brasileiro, o que fez nas 5 rodadas para trás recentes, olha aqui quem cai, ó. Atlético Goianiense, Cuiabá,
Bragantino e Juventude. Exatamente quem está aqui na zona de rebaixamento. Porque eles entraram agora. O Atlético Goianiense e o Cuiabá já estavam há mais tempo, mas Juventude e o Bragantino entraram agora, recentemente, no Z4. Por quê? Porque a campanha recente deles é muito ruim. O Bragantino fez 3 pontos em 15, nos últimos 15, e o Juventude fez 4. Então, a campanha recente dos dois é ruim. Então, se todos repetirem a campanha, nas últimas 5 rodadas, a campanha dos últimos 5 jogos, caem Atlético Goianiense, Cuiabá, Bragantino e Juventude, não muda o Z4. Quer dizer, então, que para esses aqui escaparem do rebaixamento, vão ter que melhorar e muito nas últimas 5 rodadas o seu desempenho atual no Campeonato Brasileiro. Próxima rodada é a 34ª, 15ª do retorno. Começa agora dia 20, que é feriado nacional. 11 da manhã tem Corinthians e Cruzeiro. 4h30 da tarde, Bragantino e São Paulo. Tem Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Tem Criciúma e Vitória. Às 7 da noite, Cuiabá e Flamengo. Grêmio e Juventude. 8 da noite tem Bahia e Palmeiras. 9h30, Atlético Mineiro e Botafogo. Esses jogos aqui na quarta-feira, dia 20. Aí na quinta, dia 21, jogo isolado. No Rio, 8 da noite, Vasco e Inter. E na sexta-feira, dia 22, também jogo isolado no Rio, 9h30 da noite, Fluminense e Fortaleza. São jogos desta 34ª rodada, a 15ª rodada do retorno. São as 12 equipes que, nesse momento, ainda assim, pela projeção atual de 44 pontos, para escapar do rebaixamento, ainda correm risco de descenso para cair da A para B para a segunda divisão do futebol do Brasil. Vejam como está embolada, muito embolada, esta parte de baixo da tabela. Repito aqui, ó. A diferença do Grêmio, que é 12º, para o Bragantino, que é 18º, é de apenas 3 pontos. Ou então, se quiserem, Grêmio, Vitória, Atlético Paranaense, Fluminense e Criciúma. Para o Juventude, que é o primeiro clube do Z4, o Grêmio tem apenas 2 pontos a mais. O Vitória só tem 1 pontinho a mais. Furacão, Fluminense e Criciúma têm a mesma pontuação do primeiro rebaixado, que hoje é o Juventude. Então, muito equilíbrio nesta parte de baixo da tabela. Faltando apenas 5 rodadas para o final. Fui! É claro, amigos, que tudo isso é números, é matemática. No final de tudo, o que vai contar é desempenho dentro de campo. É o que cada clube, cada time vai conseguir desempenhar e jogar nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar as próximas rodadas para saber qual será o final destes capítulos finais de Campeonato Brasileiro. E como todo bom torcedor do Vitória, e comigo não é diferente, estamos na fé e na torcida que sairemos dessa situação. Valeu? Deixa aqui o seu comentário para saber o que você achou e não esquece de deixar o like e se inscrever no Resenha do Leão. Um abraço, bom final de semana.